Deus escolhe a todos, sem distinção, judeu, não judeus, concedendo o mesmo Espírito àqueles que creem conforme a profecia bíblica, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, como está inserido na palavra de Deus em Atos, capítulo 2, versículo de número 39. Então, nessa lição, nós aprenderemos essas lições importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento. Então, este episódio revela que o plano da salvação em Cristo não está restrito, irmãos, a um povo ou a uma cultura, mas se estende a todas as nações. Todos aqueles que creem, todos aqueles que recebem a palavra de Deus, aqueles que abraçam a fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, através da ação, do poder, do mover do Espírito Santo de Deus, rompe todas as barreiras étnicas e culturais, mostrando que não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação, irmãos, é para todos. Ali naquele momento, abriu-se a porta para todas as nações. Abriu-se a porta da graça para a igreja atual. E muitos não valorizam essa passagem de Atos capítulo 10. Todos nós consideramos, acreditamos, pregamos que Paulo é o apóstolo dos gentios. Mas foi Pedro quem deu início à pregação aos gentios. Quando aquilo que será limitado ou exclusivamente apenas para os gentios, Pedro então, dirigido pelo Espírito Santo e orientado por Deus, vai até a casa deste homem. É o que nós vamos abordar nessa noite, sobre esse assunto tão importante para o nosso aprendizado. Então a lição de hoje tem 3 objetivos principais: mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação. Segundo, ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente da sua origem étnica ou cultural. E terceiro, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecoste não foi exclusivo dos judeus. Então, a gente vai ver o contraste do capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do capítulo 10. No 2, a descida do Pentecoste sobre os judeus. E no 10, Deus derramando o seu Espírito também sobre os gentios. Aí, vamos lá para a nossa lição de hoje, começar. E quem pode ler então? Nós damos início aí, a introdução da lição, por favor, vem ler. Nesta semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, aonde fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito, da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Amém. E aí, comentando esse destaque, no capítulo 10 de Atos, nos apresenta um dos momentos mais significativos da história da igreja primitiva. Ou seja, a inclusão dos gentios no plano salvífico, ou no plano da salvação. A inclusão, ou seja, a oportunidade daquelas pessoas que ouviram também a mensagem do Evangelho, a
aceitarem a Cristo, aceitarem o Evangelho e terem a oportunidade de terem a sua vida salva na pessoa bendita de Jesus. Então, nesta semana, estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamado por Deus para compartilhar a sua fé com outras nações, com outros povos que não tinham ainda aceitado o Evangelho. Até então, essa mensagem estava restrita somente para os judeus. E eles acreditavam, os próprios discípulos de Jesus acreditavam que a salvação estava também somente para eles. Então, aí começa então a entender a mensagem principal do Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, é muito importante entender essa parte do comentário da lição. Vamos lá para o primeiro tópico, que se divide em 3 subtópicos, que é a visão de Cornélio, a experiência espiritual de Pedro e a ausência ou a urgência da pregação do Evangelho. Quem já leu o primeiro tópico? Revelação de Deus aos gentios. A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito. A inclusão do gentio à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua família. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo o pregador do Evangelho lição para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer Atos 10. Glória a Deus. Então, nós vemos aí a visão de Cornélio ao ver ou a ter um chamamento da parte de Deus com relação à resposta às suas orações. Aqui no texto sagrado, nos apresenta Cornélio como um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ou seja, toda a sua casa tinha um temor no coração a Deus, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos capítulo 10, versículo 12. Então, esta declaração revela um coração preparado pelo Espírito Santo para receber o Evangelho. Era um coração receptível, estava pronto agora o terreno fértil, ou seja, um coração que estava aberto para receber o esclarecimento do Evangelho. Então, nós entendemos aqui pelo próprio comentarista que Cornélio não tinha a capacidade de auto se salvar. Ele precisava ouvir com mais diligência, com mais clareza acerca do Evangelho. E o anjo também não tinha incumbência de transmitir a mensagem da salvação. Por isso que ele foi chamar Pedro, ou divina revelação. Então Pedro é chamado. Pedro também é preparado, que nós vamos ver aqui na frente. Deus prepara o coração de Pedro, prepara o coração de Cornélio, para que então ele recebesse a mensagem do Evangelho, recebesse a mensagem da salvação. Então, esta descrição revela, como eu falei, um coração preparado, pronto, para que o Espírito Santo atuasse, trabalhasse, agisse na vida de Cornélio. Então, a visão angelical que ele recebeu, tocou no seu coração e ele ficou até perplexo, porque ele entendeu que quem estava falando com ele naquele momento era o Senhor. E então, atendendo à voz de Deus,
chama os seus servos para que levassem até Pedro aquela mensagem e o chamasse. Então, no entanto, isto não era suficiente, ou seja, ele não era suficiente ele receber somente uma revelação, uma palavra da parte de Deus. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz. O anjo de Deus, como eu falei, não estava gabaritado para ter essa responsabilidade. Não estava, porque a missão era da igreja. E a missão sempre é da igreja. Ou seja, os anjos, eles são ministros para servir aqueles que servem a Deus. Mas eles não têm a responsabilidade de evangelizar. A responsabilidade de pregar o evangelho, ela vem através do Espírito Santo no coração do crente, que impulsiona o crente a evangelizar. Nós temos a mensagem e nós somos os mensageiros das boas novas. A igreja precisa entender que ela sim tem a incumbência e a responsabilidade de pregar a palavra do reino de Deus. Aleluia. Vamos lá, prosseguir. Ponto 2, alguma dúvida, alguma pergunta, algo a acrescentar? A experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação em Atos 10:10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão na revelação divina e deixou perplexo. Atos 11:12. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, prepara para que iria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. E ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Atos 10:23, 11, 12, 15 e 7. Veja que Pedro, ao ter a visão, ele ficou perplexo com aquela visão. Deus sabia do impacto que aquilo causaria no coração de Pedro por causa das suas convicções religiosas, por causa das suas tradições, por causa do seu zelo pela lei de Moisés, e acreditando que Pedro, como diz aqui o próprio comentarista, Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Ou seja, era uma novidade para Pedro. Ele teria que romper as fronteiras, os preconceitos, os costumes, as crenças que ele então defendia, para então agora pregar o Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, não é uma religião. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. Não é mais uma filosofia de vida, não é mais um segmento, uma doutrina humana, mas é a palavra de Deus. O Cristo é o próprio Messias prometido, que estava ali, agora para trazer salvação a todos os homens. Era o cumprimento da profecia e da palavra de Deus. Então, ele sentiu, ela foi poderosa no coração dele, aquela revelação, e o impactou profundamente. Mas Deus preparou, paralelamente à visão de Cornélio, Deus preparou o coração de Pedro através de quê? De uma visão na casa de Simão, o curtidor. Mostrou para ele aqueles animais puros e aqueles animais impuros, para demonstrar então a aceitação dos gentios. O lençol descido do céu, contando animais limpos e imundos, como está em Atos 10, do 11 a 12, representava simbolicamente a inclusão dos gentios no plano salvífico, ou no plano da salvação. A ordem de Deus foi clara para ele. A ordem divina: mata e come. Atos 10, 13. E
faz tu comum ao que Deus purificou. Versículo 15 de Atos 10. Quebrou os preconceitos judaicos que havia no coração de Pedro. Aquela barreira cultural, aquela barreira religiosa foi rompida, foi quebrada, foi tirada do coração de Pedro. Então, essa experiência sobrenatural foi necessária para que Pedro compreendesse, entendesse que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável, o coração quebrantado, o coração que se volta para Ele. Então Pedro entendeu e foi obediente à voz de Deus. Ponto 3. A urgência da pregação do Evangelho. E pastor, só que aqui Pedro, a gente vai ver o restante, Pedro, quando ele viu esse cesto, até ali então ele não tinha entendido o que era. Né? Só foi entender depois. Depois que ele foi compreender, porque Deus estava preparando o cenário para que ele entendesse o que havia de enfrentar pela frente. Deus então revelou para ele não entendeu que tipo de... qual o propósito, bem colocado, qual é o propósito daquela revelação. Mas na frente, quando ele teve na cara de correto, ele compreendeu, ele associou aquela revelação que ele tinha, agora entendi. A missão que Deus tinha para mim era justamente essa. Que a visão dele naquele momento era alimento. Poderia fazer coisa impura, falar sobre coisa impura. Tanto que posteriormente o próprio apóstolo Pedro, ele faz referência deste episódio lá no concílio, lá em Jerusalém, dando ênfase a essa questão, que Deus havia revelado, Deus havia aberto a porta de salvação para todos os gentios. Então o Espírito Santo preparou tanto o pregador quanto o ouvinte, demonstrando a sua soberania na obra da evangelização. Então, Pedro se deslocou de onde ele estava, a distância entre Cesareia, onde morava Cornélio, e Jope, onde Pedro estava hospedado na casa do Simão, o curtidor, estava mais ou menos entre 50 a 60 quilômetros. Isso daí é um ano inteiro de caminhada. Tanto que os mensageiros chegaram no outro dia. No outro dia que eles chegaram lá no local onde eles tinham que estar. Então, mesmo assim, eles tiveram a atitude, a iniciativa de ouvir a voz de Deus. Tanto Cornélio recebeu a revelação, mandou chamar Pedro, e Pedro, ao receber aqueles mensageiros, foi com eles. Foi com eles até onde estava Cornélio. Tal é a urgência, meus amados irmãos, de Deus para salvar o homem, para salvar o pecador. Deus tem pressa em salvar o homem que precisa da sua graça salvífica, do seu amor e da sua misericórdia. A urgência na pregação do Evangelho. Vamos lá? A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar alguém ao seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual
visões de aparição de anjos para que nós possamos nos despertar para a evangelização. Deus pode usar, pode e usa nos dias atuais também, através de sonhos, de revelação. Deus se manifesta de diversas formas, como dizia aqui o comentarista, né? Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos, né, eleitos, como fez no caso de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. Ele revela-se através da sua palavra, que já está escrita, para nos instruir, para nos conduzir. A maior revelação de Deus é a sua palavra. É a palavra de Deus que rege, que dirige a bússola do crente, que conduz ele. Então, a ordem foi dada, a ordem imperativa. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que entender isso. Então, Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Temos que evangelizar. E há uma urgência, irmão, muito grande na obra da evangelização. Porque quem vai pregar? Quem vai levar mensagem se não a igreja que foi salva e que tem essa incumbência de levar a palavra de Deus? Então devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo, né, vir aí, chamar, convocar, comissionar. Olha, agora vai pregar a palavra. Não, negativo. Nós já temos a palavra, nós já temos a ordem imperativa de Cristo, nós temos essa missão, essa grande responsabilidade da igreja. Então Deus revelou o seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o evangelho aos gentios. Foi uma coisa maravilhosa, revelada por Deus de maneira extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor. Cornélio e Pedro. Então, a primeira igreja fundada após o Pentecoste era composta quase que exclusivamente por judeus. Então, durante anos, nenhuma tentativa foi feita no sentido de evangelizar os gentios. A igreja estava pensando que a mensagem era exclusivamente para o povo de Israel. Apesar do último mandamento de Cristo, que era o quê? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, lá em Mateus 28. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A ordem de Cristo foi que nós pregássemos o evangelho, ensinássemos a sua palavra. Aleluia. Isto nos parece surpreendente, mas era difícil remover da mentalidade judaica certos preceitos, né, seculares. Eles estavam engessados com uma mentalidade limitada somente para a nação de Israel. Né? Os filhos da promessa, a geração de Abraão, né? Os filhos de Abraão. Então eles não consideravam as nações. Havia um exclusivismo, isso me lembrou, passando nas páginas seletivas da minha memória, que eu lembrei aqui, dos anos 90, que praticamente aqui em Manaus e em todo o Brasil, um segmento religioso aí, era exclusivista demais. E parte, meus amados irmãos, a sua igreja, ou a sua liderança, colocava e dava ênfase e aplaudia orientações por próprios demônios. Por próprios demônios. Então, tudo que o demônio falava, eles aplaudiam, eles glorificavam a Deus. Por quê? Porque eles entrevistavam o demônio. E o que o demônio falava para eles era lei e mandamento. Olha só que absurdo, né? E uma certa vez, que chegou ao auge, isso estava em fitas cassete, estava na própria rádio do segmento religioso, o demônio entrevistado e era perguntado assim: demônio, qual é a única igreja que leva para o céu? E o demônio falava o nome da igreja. Aí o povo, dava para ouvir nos fundos da gravação os gritos de glórias e aleluia. O demônio falava que a única igreja que leva para o céu é a igreja deles. Ou seja, o demônio que mente, que engana, enganava toda a liderança e toda uma denominação. Acreditava que a salvação só se obtinha naquela denominação, naquela religião. E as demais, conduziram para o inferno. O demônio falava, o demônio doutrinava a igreja. Aí botava no culto doutrina ao vivo na rádio.
santa misericórdia. Só Deus na causa. Então o exclusivismo geralmente se dá mais em seitas, que se isolam naquela redoma de vida e tem uma doutrina exclusiva. Nesse caso aqui, era somente uma questão de esclarecimento, que agora o Evangelho, a mensagem e o Espírito Santo viria sobre toda a carne, como está lá em Joel. Pedro esclareceu essa mensagem no dia de Pentecostes, que a promessa se estendia a todos, a servos, aos filhos, a todos quanto o Senhor chamar. Aleluia. Então, mas era difícil, como diz aqui o comentarista, entender, colocar na mente, mudar uma doutrina secular, de séculos que já havia aprendido, de geração em geração, mudar o conceito, mudar a doutrina, mudar a mentalidade. Somente o poder de Deus poderia arrancar deles tais costumes, tais tradições que estavam enraizadas no coração deles. Antes da grande comissão ser colocada em prática, eles estavam ali acomodados em Jerusalém. Já entendemos isso aí, que eles foram dispersos por toda parte, os apóstolos ficaram na base, como foi tratado na lição anterior, mas eles estavam assim meio, será que é para pregar mesmo para todas as nações? Será que o Evangelho é para todos os povos mesmo? Será que Deus não escolheu um povo específico para salvar? Mas não, o propósito de Deus é para alcançar todas as nações. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Aí caiu a ficha agora dos apóstolos, isso foi um choque cultural, foi uma contracultura para os judeus, principalmente para os líderes. Quebrou-se o tabu, e Cristo veio quebrar os paradigmas, mudar situações, abrir portas, criar pontes. Por quê? Porque ele tinha o propósito primordial de salvar. Ele morreu para todos. Todas as nações precisam receber o Evangelho. Vamos continuar? Comecei tarde. A salvação dos gentios. A pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Atos 11:14. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim, podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Atos 10:34. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Atos 10:35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Atos 10:36. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Vejam só que coisa maravilhosa. Nós praticamente falamos sobre isso aí um pouquinho, né? Já na tópico anterior. Mas todas as pessoas, quer judeu, quer gentil, são objetos do amor de Deus. Todos são alvos da graça salvífica de Cristo. O propósito de Deus é salvar todas as nações, alcançar todas as pessoas. Então, a mensagem de Pedro na casa de Cornélio, ela representa o primeiro sermão evangelístico direcionado especificamente aos gentios. Como eu falei no começo, na introdução, abre-se uma porta de salvação, a porta do Evangelho, a porta da graça, a porta que trazia esperança e perspectiva de vida para aqueles que não tinham nenhuma perspectiva de salvação. Agora eles tinham uma oportunidade de ter a vida transformada pelo Evangelho. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Então Pedro agora, ele reconhece que a salvação, que a libertação, que a transformação não é apenas para os judeus,
que guardavam a lei, que observavam a Torá, que observavam os preceitos de Moisés, mas que também para todo aquele que em qualquer nação, em qualquer parte desse globo terrestre, que entendesse a mensagem, era alvo da graça de Deus. E tinha o privilégio de receber essa mensagem salvadora, redentora, reconciliadora da parte de Deus para a nossa vida. Então, ele é o eixo, né? A bênção de Cristo, ou a mensagem do Evangelho, é o próprio Cristo. Uma mensagem cristocêntrica traz salvação e libertação para toda a humanidade. Então, ele é o tema, é o foco principal da nossa evangelização. Então, o apóstolo, ele declarou com clareza a palavra que ele me enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Atos 10, 36. Então, esta declaração, irmãos, estabelece a universalidade de Cristo como Senhor de todos, né? Não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade. Então, a salvação é para todos, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Pedro, ele apresentou o núcleo do Evangelho, a vida, a morte, a salvação, a esperança está em Cristo. Ele apresenta agora à família de Cornélio a mensagem do Evangelho. E todos abraçaram com fé a mensagem do Cristo ressurreto. Amém? Próximo. A conversão dos gentios. A mensagem da cruz é o chamado ao arrependimento. Atos 10, 4, 3. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua sabedoria, na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam de arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Atos 11, 18. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Glória a Deus. Então, a salvação é para todos. Então, a conversão de Cornélio e a sua família, ela demonstra que a salvação é operada pela graça divina através da fé, independentemente da origem étnica ou social. Cornélio era um centurião, e um centurião, ele tomava conta de mais ou menos 1000 soldados, então ele tinha responsabilidade, ele tinha influência na sociedade, ele tinha poder aquisitivo, né, tinha condições financeiras, porque, nota-se pelo texto, as suas muitas esmolas que ele dava. Então, era uma pessoa que tinha um certo prestígio, tinha influência, tinha responsabilidade. Mesmo assim, ele era um homem de fé. E era um homem humilde, porque ele ouviu o Evangelho. Porque ele atentou para aquilo que Deus havia falado no seu coração. Então, como foi dito aqui, e repetidamente nós estamos reafirmando, que os judeus acreditavam que era exclusivamente para eles a salvação, e não para toda a humanidade. Então, os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusivamente deles, e que, portanto, os gentios estavam excluídos, estavam fora, estavam riscados da lista de salvação. Mas não era bem assim que Deus queria, né? O Criador havia mostrado que isto era um erro, não era dessa forma, não era desse jeito, não era este o plano inicial de Deus, né? Ele queria restaurar, restabelecer a comunhão do homem consigo mesmo, e através do seu Filho
conhecendo a palavra, recebendo a palavra, ele tem o privilégio e a oportunidade de também ser chamado filho de Deus. Então, o centurião e a sua família ouviram a palavra com os corações abertos e receptivos, cumprindo o princípio estabelecido em Romanos 10:17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a sua conversão foi notória, não só para os judeus, como para os próprios gentios. Isso teve um peso de influência. Que mensagem é essa? Que doutrina é essa? Que palavra é essa que muda o caráter do homem? Então, através dessa convenção, muitas e muitas outras se foram realizadas através da pregação do Evangelho. Então, a sua convenção envolveu uma transformação completa do coração, evidenciada pela manifestação sobrenatural que se seguiu. Este evento estabeleceu definitivamente que os gentios poderiam ser salvos da mesma forma que os judeus, pela fé em Jesus Cristo, sem necessidade de se tornarem prosélitos ou seguirem as leis mosaicas, observar os preceitos de Moisés. Não é necessário. Bastava crer em Jesus, receber a sua palavra e aceitá-lo como Salvador. Então, a salvação revelou-se verdadeiramente universal, alcançando a todas as nações. Próximo. A gente vai ver, né, Gilmar, só para que naquele tempo existia muito religioso já, né? Porque a gente vai ver que no capítulo 11, Pedro vai ter que se explicar, né? Ele vai ter que se explicar por causa do Cornélio, né? Exatamente. E foi o que tu acabou de falar. Eles pensavam que só era dos judeus, né? Gentil. No próprio texto, Áureo, ele dá ênfase no texto principal. Eu até grifei esse texto sobre essa questão. Respondendo então Pedro, pode, porém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, como é que a gente pode rejeitar esses que abraçaram a fé em Jesus, de serem batizados, se tornarem discípulos de Jesus, se eles já foram até batizados com o Espírito Santo? Ou seja, a sua salvação foi confirmada pelo próprio Deus. Foi um grande argumento que Pedro usou quando ele foi questionado. Quando ele foi questionado sobre essa questão. Como é que a gente pode recusar o batismo nas águas se o Espírito não está sobre a vida deles? Então eles ficaram até... Foi uma contracultura mesmo, foi um choque que eles tiveram ali. Então teve resistência, como o pastor falou aqui. Mas Pedro soube argumentar pelas profecias, pela palavra e pelas evidências que se seguiram. O batismo do Espírito Santo e a demonstração de uma vida convertida a Cristo. Foi suficiente para colocar por terra os argumentos dos oponentes ao que Deus estava fazendo, alcançando também os gentios. A mensagem de Pedro mostrou que todos os judeus e os gentios são chamados à salvação pela fé em Cristo. Vamos para o terceiro tópico: o Espírito derramado sobre os gentios. Quem vai ler? Quem vai ler? O Espírito prometido. Agora tem um bocado. Agora. Pode ler, Marcos. O batismo do Espírito Santo, experimentado pelo retiro na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu no dia da igreja primitiva. Anos mais tarde,
Amém. O Espírito prometido. Houve uma promessa. Ele tem o profeta Joel, cumpriu-se em Pentecostes. Então, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios cumpriu a promessa feita também por Jesus, né? Que o Consolador seria dado a todos que crescem. Estou em João capítulo 14, versículo 16 e 17. Então, esta promessa não estava limitada ao povo judeu, mas estendia-se a todas as nações, conforme profetizado por Joel. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Os Pentecostes gentílicos na casa de Cornélio demonstrou, o Pentecostes gentílico na casa de Cornélio demonstrou que Deus não faz distinção entre judeus e gentios. Quando ele vai derramar o seu Espírito Santo, tanto no dia de Pentecostes como na casa de Cornélio, ele fez. Ele derramou a mesma manifestação, quebrando todo e qualquer preconceito, todo e qualquer tabu, toda e qualquer barreira, todo e qualquer obstáculo, lançando por terra as contradições e as discórdias entre os judeus. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. Gálatas 3,14. Pedro já havia citado, a profecia de Joel, como dando ênfase no cumprimento de uma profecia bíblica. E que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus para toda a carne. Atos 2,17. Pedro dá ênfase no seu sermão, lá no dia de Pentecostes, que esse batismo, que essa promessa se cumpriu ali, na igreja. E para esclarecer mais ainda, ele fala que também é para toda a carne, é em todas as pessoas que crescem e abraçassem o Evangelho. Alguma pergunta? Algum comentário para edificar essa fé? Fala agora, eu quero isso para sempre. É brincadeira da parte. Vamos prosseguir, o tempo está correndo. Vamos lá, irmãos. O Espírito recebido. Como vimos logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre todos os gentios. Atos 10:45. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física no falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10:46. Vejam só, aqui o texto sagrado registra que caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Estava ali na casa de Cornélio, Atos 10:44. Eles ouviram a palavra e quando estavam ouvindo a palavra, desceu sobre eles o Espírito Santo. Caiu o Espírito sobre todos que ouviram a palavra. Atos 10:44. Demonstrando, irmãos, que a soberania divina na concessão dos dons espirituais não está restrita à vontade humana, não está submetendo ao desejo do homem, mas à vontade divina. Ele batiza quem ele quer, ele levanta quem ele quer, ele usa quem ele quer, porque ele é Deus, ele que faz, ele que conhece os corações que estão aquebrantados, contritos, preparados, receptivos para receber a mensagem. Não é como eu quero, é como Deus quer. É o agir de Deus, é o trabalhar de Deus. Quem é o homem para querer barrar, para querer selecionar quem pode e quem não pode receber o batismo do Espírito Santo? Quem pode e quem não pode receber um dom espiritual ou ser usado por ele? Então os gentios receberam o Espírito Santo da mesma forma que os judeus, no Pentecostes original, estabelecendo a igualdade espiritual entre todos os crentes salvos em Jesus, tanto judeu como gentio. Pedro posteriormente testemunhou, e começando eu a falar, caiu sobre eles o Espírito
Santo é algo da parte de Deus e não exclusivamente da parte do homem. Deus está preparando, irmãos, os corações para receber não só a palavra, mas o batismo com o Espírito Santo. É algo extraordinário, maravilhoso. Pense, irmãos, você está pregando a palavra, de repente todos são batizados com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Quando eles pregavam a palavra, caiu sobre ele o Espírito Santo. Coisa maravilhosa. 3. Um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesária, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio, com argumento a favor da autenticidade da fé, eficácia e jeito na argumentação de Pedro. Os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas. Em outras palavras, Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. Ou seja, contra fatos no argumento. Não, mas ele só se emocionaram, negativo. Houve evidências de falar em novas línguas. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo na casa de Cornélio foi evidente e inequívoco. Foi patente aos olhos que estavam ali. Porque os que ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 46. Esta evidência externa confirmou a realidade interna da obra do Espírito Santo, segundo o padrão estabelecido no dia de Pentecostes, ou no Pentecostes original. O falar em línguas serviu como um sinal para os judeus presentes de que Deus havia verdadeiramente aceito os gentios, removendo qualquer dúvida, qualquer contradição. Não. Estava confirmando a palavra através do batismo com o Espírito Santo. Então eles ficaram aqui, realmente Deus está no coração dos gentios. Realmente a palavra é também para estes. E entenderam que Deus estava agindo. Então Pedro reconheceu imediatamente o paralelo com a sua própria experiência pentecostal, né? Perguntando: pode alguém, porventura, impedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então esta evidência estabeleceu o precedente para o batismo imediato dos novos convertidos. Ou seja, eles não foram mais impedidos de descer as águas. O batismo em água era uma confissão pública de fé. Então todos foram aceitos na comunidade cristã, através do batismo nas águas também. Vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? O que falta? Só se batizar em águas, né? Pronto. Deus então confirmou, ratificou a sua aceitação na comunidade cristã. Amém? Vamos lá. Mas, vamos correr? Só isto, menino. Graças a Deus. Eu ia fazer a pergunta, mas não vou mais, não vou deixar. Vamos lá. A convenção de Cornélio em sua casa apresentou uma forte evidência de que Deus estava, como eu falei, ratificando, confirmando tanto a convenção como a aceitação de toda a sua casa na comunidade cristã, na comunidade da igreja, na família de Cristo, no corpo de Cristo. Então, não existia mais nenhum tipo de barreira. Então, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, como diz em Tito, capítulo 2, 11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra que o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente da cor, raça, né? Que Deus tem o propósito, irmãos, estou aqui na conclusão, alcançar o coração de todos.
Deus tem a finalidade de alcançar todas as barreiras, as dificuldades, caem por terra. Não existe mais nenhuma barreira, limitação para que o Evangelho seja pregado a toda criatura, a todas as nações. Então Deus tem o poder de alcançar todos os corações, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer nação. O Espírito Santo faz a obra completa no coração do ser humano. Porque existem segmentos e até certos grupos que são exclusivistas, que não acreditam que aquela mensagem possa beneficiar outros, a não ser o seu grupo. Nós temos um exemplo aqui, atual, de igrejas evangélicas, que têm uma mentalidade completamente contrária ao que a palavra de Deus nos fala. E para completar aí, para encerrar a lição de hoje, um testemunho nessa questão, dessa mesma situação, foi com um conhecido meu aqui do bairro. Ele era dessa denominação e ele ia fazer um serviço na casa de um irmão da igreja. Ele trabalhava como pedreiro, ele ia fazer o serviço na casa do irmão. E naquele tempo ele não tinha celular, né? Ele só tinha mesmo convencional, tradicional, do seu telefone residencial. E ele encontrou com a filha do irmão que vinha para a sua casa. Ele parou o irmão no meio da rua, sol de meio-dia. Nossa, pode falar para o seu pai que amanhã à tardezinha eu vou na sua casa para fazer aquele orçamento do serviço? Tudo bem, pode fazer. Pode. Eu digo para ele, a minha cacanhada foi embora. Nem se aproximou muito bem da irmã. Foi embora. E tinha um tal de fiscal, mas por coincidência viram esse irmão com essa jovem, conversando. Ele era casado, ela era solteira. E esse irmão, pasme, ele foi disciplinado por tentativa de adultério. Até hoje ele está no mundo. Nunca mais voltou para a igreja. Tal é o radicalismo do homem de querer colocar coisas que não estão na palavra de Deus. O Evangelho transforma. O Evangelho, ele modifica o caráter do homem. Não adianta querer maquiar ou algo forçado. A palavra, ela penetra. Quem faz a obra de transformação, de regeneração, é o Espírito Santo. Portanto, fiquemos com esta palavra da parte de Deus no nosso coração. E na próxima lição vai ser uma lição dinâmica. Quem sabe o título? Quem lembra o título? Que já leu, quem estudou? Ou seja, uma igreja missionária. A igreja que é uma forma maravilhosa. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.